Falta pouco. Bem pouquinho. Deus está aqui. Thank you, Jesus está aqui. Jesus está aqui nessa noite. Ele sabe o que ele fazer. É comum que faço em que eu for esse aqui o ofício é mim comum que pato como que pegue é mim priapa pobre praio comum você é está no comum é mim que deve está no contexto é minha tudo deve a calma deve ser ele é meu ar o vento ao contrário e diz ontem é que você seja contigo na aliança porque esta paz não é como quer ser é uma paz sobrenatural que Deus teste hoje na tua alma e na tua vida. Não posso subir. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está aqui. Aonde Jesus está, alguma coisa boa acontece. Louvado a Deus. Louvado a Senhor. Eu quero convidar aqui nosso companheiro Henrique, congrega aqui na série Cooperador, obreiro da casa. É consigo, Jesus. Grande Deus, maravilhoso. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deixa eu tomar o vosso assento. Glória. Confesso aos irmãos que eu não sou nada, não tenho nada, não faço nada, não sei de nada. Mas nesta noite aqui eu vou falar em nome daquele que é, daquele que tem, daquele que faz, daquele que realiza, daquele que restaura, daquele que dá vida, daquele que pode tornar da onde não tem nada. É no nome desse que eu quero falar aqui nesta noite. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade, porque grandes coisas Ele tem feito na minha vida. Confiança do nosso pastor, a pessoa aqui nesta noite da Mamara, também do nosso irmão Reinaldo. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando as nossas vidas. Convido os irmãos para que abram as nossas vidas no livro das Revelações. Olha aí, Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. É verdade. Não só agora, mas para todo sempre. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo de número 11. Guarda. Vou ler apenas esse versículo, que eu creio que Deus vai fazer algo tremendo nesta noite. Uma noite fria, as mãos ficam geladas, os pés, mas tem um fogo aqui que aquece o nosso coração e a nossa alma nesta noite. Capítulo 3, verso 11 diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Tem traduções que diz: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos podem dizer amém? Amém. Quando eu comecei a meditar no livro do Apocalipse, nosso semestre que passou, tivemos uma revista muito abençoada, explicando muitas coisas que irá acontecer. E tudo isso que vai acontecer está inserido aqui neste livro, que na verdade é uma carta de revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos nos basear, termos forças para lutar, continuar nossa caminhada e chegar ao nosso ponto desejado.
O livro do Apocalipse ele veio com 4 objetivos. O primeiro objetivo é corrigir. O segundo objetivo, consolar. O terceiro objetivo é nos mostrar. E o quarto é nos alertar. Então ele veio para que nós possamos nos fundar, aleluia, nos permanecer, aprofundar nossas estacas, colocar, aleluia, os nossos pés firmes no nosso alvo principal, que é a salvação. Quando eu comecei a buscar um pouco sobre o autor desse livro, eu pude ver, pastor Glauco, que não tinha alguém melhor do que João para ser o autor dessa carta, desse livro. Porque se a gente abrir a nossa Bíblia no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, verso 23, quando Jesus ia se referir a João, a Bíblia diz que Jesus chamava o discípulo a qual Jesus amava. No capítulo 19, ainda do Evangelho segundo João escreveu, verso 26, está ali registrado também que Jesus dizia o discípulo a qual Jesus amava. Capítulo 20, ainda no Evangelho segundo escreve João, no verso 2, também está registrada essa passagem, o discípulo a qual Jesus amava. Nós sabemos que João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Todas as vezes que Jesus Cristo ele ia para algum lugar, quando a situação ficava um pouco mais complicada, que ele havia que precisava de um clamor, uma intercessão diferente, ele sempre chamava Pedro, Tiago e João. Mas quando a situação ficava muito mais apertada ainda, era só João que estava ali do lado dele. Aleluia. Tanto que o próprio Jesus disse: eu vou lhe chamar filho do Boanerges, que significa filho do trovão. Então João, ele era um discípulo diferente dos outros discípulos. Ele se destacou porque ele tinha virtudes. Ele tinha adjetivos que chamou a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós como cristãos devemos também buscar esses adjetivos para que nós possamos fazer algo para Deus. Porque a gente não pode ficar aqui sentado, frequentando, batendo aqui carteira, porque isso aqui não é uma empresa. Nós não estamos aqui para marcar ponto, não. Nós estamos aqui para fazer algo. Se você não foi chamado para pregar, não foi chamado para louvar, adore. Exalte o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele fez para você estar aqui. Grandes foram os livramentos, grandes foram as covas que Ele fechou. Grande foi, irmão, o livramento para você chegar aqui nesta noite e ouvir essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo que todo mundo tem esse desejo também, de ver o Senhor Jesus. Quem não quer ver o Mestre? Louvado seja Deus. Ainda no capítulo 20 lá do Evangelho segundo escreveu João, quando Tomé questionou, Jesus disse para ele: porque você viu, Tomé, você crê? Bem-aventurado é quem não viu e creu. Então nós somos bem-aventurados. A gente não pode ver Jesus nem como homem, nem glorificado, mas nós cremos que Ele existe. Nós cremos nas suas obras e nos seus sinais. Então você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E quando eu comecei a ler um pouco da história do Apocalipse, a maneira que ele foi escrito, quando ele foi escrito, eu confesso para os irmãos que eu pus uma vírgula no desejo de ver Jesus. Como assim, mãe? Você não quer ver? Eu quero ver. Mas a Bíblia diz que João estava detido na ilha de Pátimos. Pátimos era uma ilha que ficava aproximadamente 55 quilômetros da costa. Hoje, aqui na Bíblia está Filadélfia, hoje é a Turquia, fica a 55 quilômetros ao mar. É só água, irmão. E essa ilha de Pátimos, ela foi selecionada pelos reis só para pessoas perigosíssimas, só homens que transgrediam a lei, que não respeitavam o império. Naquela época, Domiciano era o rei que reinava ali, comandava, mas ele odiava crente, ele não queria saber, ele odiava, e ele odiava o crente de uma maneira que ele mandou João para lá, o João pregar a palavra de Deus. Pátimos, segundo a geografia, é uma ilha de aproximadamente 30 km quadrados de origem vulcânica. Geralmente quando uma ilha ela vem de origem vulcânica, ela não tem uma boa vegetação, ela não dá bons frutos, porque não é uma terra como essa terra abençoada que nós temos aqui no Brasil, que praticamente tudo aqui que se planta dá, do Nordeste, no Norte, no Sul, Sudoeste, em todo lugar dá alguma coisa, e lá não. Lá era um lugar muito difícil. Eu coloquei na internet para ver fotos de Pátimos, eu me assustei. Porque Pátimos, o acesso de Pátimos é montanhoso, é muito alto, não é como essas ilhas que nós vemos belas aqui no Brasil, como Fernando de Noronha,
que você chega lá e é tudo praia, só praia. Na Patmos não era assim não. Patmos era difícil o acesso, ou seja, para o preso sair de Patmos, primeiro ele tinha que suportar toda aquela aflição de não ter uma boa vegetação, então logicamente não tinha um bom ar, não tinha como respirar, porque se tem pouca árvore, o ar também é difícil. E ao redor só tinha mar. O mar ali é de uma água salgada. Essa água, quando o sol está ali por volta dos seus 30 graus, começa a evaporar e fica aquele a gente chama de mormaço, e fica difícil ali de conviver naquele lugar. Fora isso, João tinha aquela preocupação, porque ao redor dele só tinha criminoso, só tinha gente da pior qualidade, não tinha ninguém ali que João podia chegar e conversar, porque vai saber, vou conversar com o camarada e ali, né? Então era difícil, e eu vi que para ver Jesus Cristo não é fácil. Olha aí, irmão. Por isso que me preocupei. Aleluia! A Bíblia não relata quanto tempo João já estava em Patmos, quando o Senhor começou a revelar o Apocalipse para ele. Agora imagina se ele estava lá já há 10 anos, o sofrimento desse homem ali. Então, meu irmão, ver Jesus eu quero, todo mundo almeja ver o Senhor. Aleluia, mas tem que pagar um preço primeiro. Grande Deus, aleluia. Não é simples não. Não é fácil. Ser crente não é fácil. Permanecer na presença de Deus é fácil. Mas tem uma recompensa. É isso que nos mantém firme. É isso que nos mantém alegre e forte. Aleluia. E João ali na ilha de Patmos, como registra no capítulo 1, ele tem ali um momento, chegava o momento principal da história humana. É o momento que João estava ali, eu creio que orando, buscando a Deus, porque num lugar tão ruim como Patmos, só a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos faz ter certeza, nos faz querer viver ainda para ver um dos seus sinais. E João orando, ele diz que ele ouve uma voz, como voz de muitas águas. Aí tem gente que fala, mas por que aquele irmão grita tanto? Por que aquele pastor que não está orando, ele berra? Irmão, imagine o som de uma voz de muitas águas. Você já ficou na beira da praia, de tardezinho, uma praia deserta, e ficou calado? As águas, é a onda vindo, é a onda vindo, é a onda vindo. A voz do Senhor Jesus é como voz de muitas águas. Quando Jesus fala, irmão, não tem como ficar quieto, não tem como falar miando, não. Quando Jesus Cristo fala, meu Deus, treme a terra, treme os céus e treme o mar. João, eu imagino que ele ficou assustado, aquele barulho estrompou atrás dele, ele virou na hora. E a Bíblia diz que quando João virou, ele viu 7 castiçais de ouro. E um semelhante ao Filho do Homem andava. Ele tentou ver assim, tentou olhar de jeito, mas não conseguiu. Ele só sabia que a cabeça do homem, o cabelo era branco como a lã. O seu rosto brilhava como o sol. Mas no meio do brilho do sol, a Bíblia diz que era o brilho do sol no seu ápice, no ponto mais alto, na sua clareza, um sol de meio-dia, lá no Pernambuco, no meu conterrâneo aqui. Aleluia, era aquele sol que rachava. E João, no meio deste sol, deste brilho, ele viu os olhos de fogo. E viu o cinto também brilhando, que resplandecia naquela veste branca. Eita, coisa linda. Hoje eu fechei meus olhos à tarde e tentei imaginar isso, pastor Bruno. Como que deve ser? Eita, camando. Esse cabelo, como deve ser, pastor, esse cabelo branco? Meu Deus do céu, deve ser algo lindo, deve ser algo sublime, deve ser algo que, olha só, João sofreu tudo isso para ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele não parou por aí, não, ele viu também os pés do homem como um latão reluzente, que brilhava como se fosse queimado, batido, lustrado, polido, era coisa tremenda. E ele disse, calma, João, porque João, quando viu aquilo, João, ele estava com a vista tão cansada de ver tanto sofrimento ali na ilha de Patmos, que quando João viu essa grandeza, a Bíblia diz que ele caiu como morto a seus pés. Era tão lindo, tão tremendo, que ele caiu como morto. Imagina, João, só vendo aquele mar, aqueles criminosos lá, todo um batendo no outro, brigando. Ele, meu Deus, ele viu uma coisa dessa, ele caiu como morto, não suportou a glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, calma, João, você não precisa, não pode morrer agora, João. Esse preço todo que você pagou para mim, veja, você não vai morrer. Eita,
chave da morte do inferno. Está aqui. Jesus, ele tem a chave, irmão, da solução da porta na mão dele. Está na mão dele. Aleluia. Oh, coisa tremenda. Aí, agora João já estava mais tranquilo, já estava mais em si, já tinha regozijado, já estava alegre, achou que ia descansar. Jesus disse: Ei, João, escreve tudo o que eu vou dizer e preste bem atenção. Aleluia. E João começa a escrever as 7 primeiras cartas destinadas às igrejas que estavam na Ásia Menor: a Esmirna, Tiatira, a Éfeso, a Pérgamo, escreve a Laodiceia, escreve também a Filadélfia. E tirando Filadélfia, eu comecei a observar que em cada visão que João teve do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu corpo de glória, cada visão que João viu, os 7 castiçais, o seu cabelo, a sua lã branca, as suas vestes brancas, o cinto de ouro, cada início de cada carta, João ele usa um desses termos para começar aquela carta. Quando ele termina aquele termo, vem a frase dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Aí é forte. Ninguém pode escapar do olhar do Senhor. Ninguém não escapa, nada daquilo que a gente faz está encoberto. A cada igreja Jesus conhecia a cada membro, a cada um. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu acho bonito que, se eu não me engano, a igreja de Sardes é a igreja que mais desagradava a Deus, aquela que caiu na prostituição. E Jesus disse: eu dei o tempo para vocês se arrependerem, vocês não se arrependeram. Mas mesmo assim, mesmo nessa falha desse povo, Jesus Cristo ele ainda tem uma chance. Capítulo 13 do Apocalipse diz que no final de tudo, quando tudo estiver para acabar, depois da grande tribulação, o arrebatamento da grande tribulação, no juízo final, Deus ainda vai dar uma chance. Meu Deus, esse Deus ele é muito bom. Eu estou com o pastor Cláudio, o pastor Cláudio quer ser arrebatador também, eu não quero passar por esse período. Mas Deus ele é tão bom, irmão, porque ele nos dá vida, nos dá saúde, nos dá um emprego abençoado, uma família abençoada, nos dá condições de adorar Ele, de servir a Ele, nos dá saúde, que é uma coisa ímpar, que não tem nada igual do que o ser humano com saúde. E mesmo assim o homem peca, o homem erra, o homem falha. E Deus ele é tão bom, que mesmo no teu erro, na minha fraqueza, na minha falha, quando eu peco, Ele ainda me perdoa. Nas 6 cartas, tirando Filadélfia, que era a igreja do amor perfeito, ele diz: arrepende-te, 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 arrepende-te. Por 6 vezes está escrito: arrepende-te. Louvado seja Deus. Quando o escritor João ele começa a escrever essa 6ª carta, a igreja destinada em Filadélfia, a igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha um poder aquisitivo alto, não tinha muitas condições financeiras, também não tinha muito luxo, mas era a igreja que amava, era uma igreja que perdoava, uma igreja que abraçava o próximo, era uma igreja que ajudava, que quando um irmão estava triste, se juntava para orar, se juntava, fazia ali desafios, propósitos, não se conformava em ver um caído, não, era uma igreja abençoada. E Deus disse: tendo poucas forças, guardaste a minha palavra. E isso foi o que chamou a atenção de Deus, porque, irmãos, viver nesse mundo não está fácil. A consciência do pecado, ela vem dia a dia, hora a hora, ela vem bater na sua porta. E se você não tiver esta força, ainda que seja pequena, aleluia, a gente não consegue guardar a palavra de Deus. Mas esta noite, Deus ele vai entregar uma força nova para cada um de nós aqui nesse lugar. O que me chamou a atenção aqui no versículo 11, a qual nós lemos, que Jesus Cristo ele faz um alerta e diz: eis que venho sem demora. Mas ele deixa um aviso:
tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aproximadamente há 6 meses atrás, eu abri a Bíblia, me deparei com esse versículo e fiquei batendo ali, matutando, orando, pedindo para Deus: guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ora, a coroa só recebe quem vence, a coroa só irá receber quem conseguir alcançar, aleluia, esse lugar, o máximo, o topo. A coroa é só para os vencedores, mas para que eu venha receber a coroa, é necessário guardar. Guardar o quê? Eu perguntei para o Espírito Santo: mas guardar o quê? O Espírito Santo de Deus me revelou 4 tesouros que Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós levantamos nossa mão dentro do santuário, decidimos mudar de vida, entregar os nossos caminhos ao Senhor, os nossos passos, nossos projetos, o nosso futuro nas mãos de Deus, Deus ele entrega 4 tesouros para cada um de nós, mas nós só viremos com esse tesouro até o fim e só receberemos a coroa da vida eterna se nós o guardarmos. O primeiro tesouro que o Senhor Jesus Cristo me revelou chama-se caráter. Porque tem muitas pessoas achando que caráter confunde com honestidade, acha que caráter é só aquele camarada que marca e cumpre com o seu compromisso, ou fala: eu vou chegar lá, tal hora e chegar. Não, o caráter, irmão, ele engloba assim uma série de coisas que nós precisamos melhorar cada dia mais. O caráter, ele está relacionado à obediência, o caráter ele está relacionado ao amor, o caráter ele está relacionado à submissão, o caráter ele está relacionado a companheirismo, o caráter ele engloba também a honestidade, sim. Mas, irmãos, eu vejo algo tremendo aqui, aleluia, que Deus ele entrega quando a gente aceita Jesus Cristo. A gente vem do jeito que a gente está. Tem muita gente que vem de diversas maneiras. Tem gente que é um ex-viciado, tem gente que é um ex-traficante, tem gente que é um ex-criminoso, um camarada perigoso da sociedade. Ele vem para a igreja, Jesus Cristo lava ele com o seu sangue e lhe entrega esse tesouro. A partir daí, quando ele permite que Jesus Cristo entra na sua vida, ele começa a andar diferente. Ou seja, Jesus Cristo entrega esse tesouro do caráter. Quando eu olho e quando eu quero falar sobre caráter na Bíblia Sagrada, eu lembro de um moço por nome José. Lá no livro do Gênesis, capítulo de número 27, está ali narrada a história desse moço. José, meus queridos amados irmãos, todos nós sabemos que ele era filho de Jacó. E ele já tinha como exemplo o seu próprio pai, porque Jacó era um homem que era enganador, era um homem que não tinha moral alguma, porque ele enganava seu pai e enganou também o seu irmão. Ele passou a perna no seu pai e no seu irmão. Mas quando ele teve um encontro com Deus lá no Val de Jaboque, Jesus Cristo, a primeira coisa que faz é mudar o nome do camarada. Tem gente que queima aqui, eu falei, aquilo ali é um coitado, aquele ali é um desgraçado, aquele ali não tem nada. E quando ele aceita Jesus, que ele permanece na presença de Deus, alguém passa e fala: eita, lá vai um homem de Deus, lá vai um crente, lá vai um abençoado, lá vai um ministro, lá vai um pastor, lá vai um missionário, lá vai um profeta. Ele é reverenciado porque a primeira coisa que Deus muda é o nome. Ninguém vai tratar você como você é tratado. Aleluia, no mundo não. Você começa a ter, aleluia, um novo administrador, você tem um dono, ele é rei, ele pode, ele manda, ele tem, ele faz, ele é, aleluia. Então ninguém pode tratar você de qualquer maneira, porque você tem um dono, aleluia, louvado seja Deus. E nós sabemos que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Oh, coisa linda, é quando Deus ele muda, aleluia, a nossa referência. Mas para que isso aconteça é necessário você abrir o seu coração, se entregar a Jesus Cristo, aleluia, permanecer na sua presença. Quando José, aleluia, José ele nasceu numa casa abençoada. José ele já nasceu num lar abençoado. A Bíblia diz que Jacó gerou 12 filhos, gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zacá, Zebulon, Benjamim, Dana, Pintali, Gade, Azer, e gerou também José. E José, dos seus 12 irmãos, ele chamava a atenção do pai, porque José era o que acordava mais cedo para ir olhar, aleluia, os seus animais. José era aquele moço obediente. O pai falava: ei, meu filho, não passe daqui. E José não passava: meu filho, aleluia, você está errado. José baixava a cabeça para ouvir, aleluia. Por isso, irmão, o caráter engloba, aleluia, o nosso amor, aleluia, ele engloba também, louvado seja o nome do Senhor, a nossa obediência. Observe que quando Deus ele olha para José e vê que José era um filho bom, José era um bom trabalhador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que José sonha um sonho, e ele vê, aleluia,
estrelas do céu se dobrando até ele. Ele vê também, aleluia, se eu não me engano é 11... Ele vê 11 varas assim, dos seus irmãos se curvando também para ele. E isso é algo tremendo. E José, na sua inocência, porque José, irmão, quem tem caráter cristão, não é maldoso nem malicioso. Se é nos dias de hoje, se Deus me revela uma coisa grande também, vou guardar, porque né, se eu contar, alguém vai querer inveja, alguém vai querer dar conta, meu irmão. Sai desse preconceito. Quem tem Jesus tem tudo. Quem está no centro da vontade dele não é capeta no inferno. Que peça o seu projeto, o teu sonho, aquilo que você viu, ninguém pode roubar de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E José não era de um caráter tremendo. A Bíblia diz que Jacó, ou agora chamado Israel, colocava José só para olhar os seus irmãos. José era aquele que o pai dele confiava tremendamente em tudo. Se José falasse que estava certo, o pai acreditava. Se José falasse que estava errado, o pai também acreditava, porque ele tinha caráter. Aleluia. E a Bíblia diz que os seus irmãos, agora movidos de uma íntima, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com aquela dor de cotovelo tremenda, com aquela inveja terrível, os seus irmãos decidem o matar. Mas olha, o mais velho diz: não vamos vender, porque nós não podemos matar esse moço, porque ele é nosso irmão, aleluia, ele é nosso sangue, a gente vai ser amaldiçoado. A Bíblia diz que agora esse moço José é vendido e é levado até a casa de Potifar. Ele foi vendido de um para outro e vendeu e foi negociado e chegou até a casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor era com José, onde ele colocava as suas mãos. E a Bíblia diz que Potifar agora começa a entregar as coisas na mão de José, e onde José coloca a mão é abençoado, é o gado é abençoado, a lavoura é abençoada, onde José põe a mão cresce. Olha, tudo ali era abençoado. Mas a Bíblia diz, aleluia, que quando José já estava tranquilo, ele achou o que ia, louvado seja o nome do Senhor, achou que estava tudo estabilizado, já tinha até esquecido perdoar os seus 11 irmãos pela perversidade que fizeram com ele. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, aleluia, criou um interesse muito grande sobre José, e a mulher dele queria se deitar com ele, queria se prostituir com ele. E José não, aleluia. Mas a Bíblia diz que uma certa vez José estava na casa real, e essa mulher voou para cima de José. José tentou lutar, tentou, aleluia, não ficar ali nas garras dela, porque, irmão, imagina, a mulher do rei era a mulher mais cobiçada da época, com certeza também era uma mulher formosa. Então, irmão, para resistir isso, só o camarada que tem um caráter entregado por Jesus, é só o camarada que tem essa virtude do Espírito Santo na sua vida, que vai resistir um banquete desse. Imagina você, a mulher a mulher do presidente, do governador ali, dando mole para você, e você, não, é só quem está, irmão, na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso, tome muito cuidado com os convites, Então, o inimigo, ele não dorme, ele age na fraqueza, ele conhece a sua fraqueza, e ele sempre vai trabalhar em cima disso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso aqui eu aprendo com José. Quando José viu aquela mulher que estava vindo, com certeza ela já devia estar normal, vestida, ela já devia estar no ponto de ataque, um ponto para destruir o peão, ela já havia preparada para derrubar. Quando José viu que José correu, porque a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Aleluia. Se você vê, irmão, que ali não cabe você, se você está vendo que aquela conversa é aquilo que vai mudar o seu caráter cristão, se afaste, vigia. Deus, ele tem algo grande e tremendo para fazer na sua vida. Se você vê que esse caminho vai te levar à perdição, cuidado, não fique detido nele, se desvia, peça a Jesus: me dê força, me dê graça, porque eu quero morrer dessa maneira. E José foi desse jeito. José saiu dali, aquela mulher, aleluia, pegou e agarrou sua túnica. Foi, porque, irmão, o que mais entristeceu os irmãos de José, o que mais chamou atenção, é porque o pai de José, Israel, quando ele viu que o filho dele completava e era muito obediente, fazia tudo o que ele queria, ele fez uma túnica colorida. E essa túnica ficava sobre os seus ombros. E isso criou, irmão, um atrito entre seus irmãos. Então você pode ver que quando José foi vendido, os irmãos pegaram a túnica, mataram o carneiro, molharam a túnica de sangue e levaram para o pai. Aleluia, louvado seja Deus, porque a túnica, ela faz a diferença. O todo crente, irmão, quando ele está na presença de Deus, o Senhor reveste ele com a sua justiça, com a sua graça, com a sua misericórdia, reveste ele com o seu perdão, aleluia. E você começa a chamar a atenção daqueles que não têm, aleluia, essa condição que você tem. E isso é o que faz que o inimigo, ele trabalha para nos derrubar. O inimigo, ele vai trabalhar em cima disso para nos tirar a nossa capa,
aleluia, para não tirar, aleluia, o nosso vestido, para não tirar nossas vestes, para nos deixar nu, para a gente ficar envergonhado. O inimigo ele sempre vai trabalhar, irmão, para nos vencer, para nos envergonhar, para que nós não conseguimos, aleluia, alcançar os nossos objetivos. Louvado seja Deus. Mas a gente não espera, como José, quando o perigo vier, quando a situação vier nos afrontar, a gente vai correr e o nome do Senhor continuará sendo glorificado em nossa vida. A Bíblia diz que Potifar, quando chegou, que soube da história, prendeu José. Quando José chega na prisão, o carcereiro olha para ele e fala: eita, camarada bonito, abençoado, o que esse camarada está fazendo aqui? A Bíblia diz que o carcereiro-chefe entregou as chaves, aleluia, do cárcere na mão de José. Olha o que o caráter faz, irmão. Olha como é importante a pessoa ter um caráter cristão. Olha como é bom, aleluia, a pessoa se manter firme, manter presente, resistir no mal, resistir, aleluia, a astúcia do inimigo. Como é isso de importância, irmão? Quem tem caráter, irmão, onde chega, Deus abençoa. Quem tem caráter nunca está por baixo. Quem tem caráter, irmão, nunca é envergonhado, aleluia. A Bíblia diz que José estava preso, mas a chave de todas as cadeias estava na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz ali que houve 2 sonhos. Eu quero aqui adiantar, porque o tempo ele é extinto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ali, como todos nós sabemos, sabe que José ele estava ali na prisão e revelou ali 2 sonhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do copeiro e do padeiro. Quando o copeiro chega na presença do rei de Faraó, ele se esquece de José. Meu Deus do céu, quantas pessoas estão fazendo as coisas, irmão, para ser reverenciado? Quantos e quantos estão aí na mídia querendo ser adorados, querendo ser, sabe, ovacionado, chegar, agradar todo mundo, Deus outros tirando foto, nem vem tirar foto comigo, irmão, aleluia. Eu aprendo aqui com José, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Deus ele me ensina aqui, irmão, que quanto mais eu estou na presença dele, quanto mais eu faço a vontade dele, é para ele aparecer e não a mim, é para ele ser glorificado, não a mim, porque como eu disse aqui, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não posso te proporcionar nada, mas nessa noite existe um que está sentado à destra do Pai, e ele sim, ele tem a chave lá na sua mão, e ele pode abrir, ele pode fazer, porque ele tem, ele pagou o preço, ele foi até a cruz do Calvário, ele foi lá, pagou o preço pela minha e pela tua alma. Então ele sim tem o poder e o direito de nos fazer vencedor. A Bíblia diz que quando José ele chega na casa de Faraó, para resumir, Faraó, irmão, só não deu o trono, aleluia. Faraó diz: traga lá a melhor roupa, traga o melhor sapato, corte o cabelo dele, o melhor perfume, passe nesse moço, traga ele até aqui para ele me dizer assim, esse sonho. Olha aí. Quando José chegou na presença de Faraó, a Bíblia diz que Faraó tirou o anel do dedo. Você que acha que não é ninguém, que não vale nada, que não faz nada, olha, Deus tem anel para você aqui nesta noite. Deus manda dizer, ele tem um anel para você, para selar a promessa que ele fez na tua vida. Quando José chegou, eu achei isso tremendo. Meu Deus do céu, o Faraó tirou o anel, colocou no dedo de José e disse: olha, para todo mundo que estava presente, ó, aqui José ele vai mandar em tudo. Quem tem caráter, Deus honra, irmão. Quem tem caráter, irmão, Deus ele coloca lá em cima, em destaque, em evidência. Meu Deus do céu, quem tem caráter, irmão? É por isso, irmão, que o diabo ele luta para nos tirar esse tesouro. É o primeiro tesouro que o Espírito Santo me falou, é o caráter. Por isso que ele quer que o crente ele se enrole, ele quer que o crente, sabe, se atrapalhe, ele luta contra o crente para fazer com que o crente perca essa virtude, perca esse tesouro. Mas nesta noite, irmão, se apegue nesse tesouro, aleluia, que Deus lhe entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo também um outro exemplo de caráter. Eu olho para Daniel. A Bíblia diz que quando o rei Jeoaquim perdeu a guerra para Nabucodonosor, Nabucodonosor foi lá e raptou 4 homens para o seu reino. E esses 4 homens eram Daniel e seus 3 amigos. Se você ler a história, você vai observar que os 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, foi modificado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel também foi mudado o seu nome. O seu nome foi
ver em lugar nenhum Daniel sendo chamado pelo outro nome. Quem tem caráter, irmão? Aleluia. Não tem jeito. Sabe, o diabo fala que não tem tão enrolado, que ele é picareta, é nada, irmão. Quem tem caráter, Deus honra. Quem tem caráter, não muda o nome. Daniel, irmão, aleluia. Lá no palácio era Daniel. Lá na cova dos leões era Daniel. Quando ele passou 3 reinados, era Daniel. Daniel, quem tem caráter, Deus honra. Quem tem caráter, irmão, Deus, ele é uma coisa linda, meu Deus do céu. É por isso que o inimigo, ele luta diuturnamente para nos arrancar esse tesouro, que é o caráter. O segundo tesouro, irmão, que eu encontro aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, chama-se a fé. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, Deus nos dá esses tesouros para que nós possamos guardar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, ele nos dá o caráter, ele vem em seguida com o tesouro da fé. Porque, irmão, a fé, capítulo 11 do livro de Hebreus, diz que a fé é firme fundamento das coisas que não se espera, e a prova daquilo que se não vê. No verso 6, a Bíblia diz que de fato, sem fé é impossível agradar-lhe. Quantos homens da Bíblia Sagrada venceu pela fé? Abraão, irmão, quando ele subiu lá naquele monte, aleluia, para oferecer Isaac como sacrifício, ele foi pela fé, porque ele acreditava naquele momento que mesmo Isaac estando morto, Deus podia ressuscitar. Isso é que é fé, irmão. Moisés, quando estava lá no Egito, ele deixou o trono real. Moisés, irmão, ele era da elite do Egito. Moisés tinha estudo, conhecimento, mas ele deixou esse lugar porque Deus havia prometido para ele que tinha uma terra prometida, uma terra que mandava leite e mel. Então Moisés, ele não ficou deixando ali no Egito, não. Ele queria saber do conhecimento, da cultura, da riqueza, não. Moisés, ele falou, não, tem uma terra prometida. E fé é isso, irmão. Sabe o que é fé? A fé é você ver aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse para Moisés que era capaz de o mar vermelho se abrir, mas pela fé, louvado seja Deus, o mar se abriu. Quem disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para Josué, que o sol poderia parar, mas pela fé o sol parou. Quem disse, aleluia, que uma mulher estéril poderia gerar filho, mas pela fé a mulher estéril gera. Deus do céu, a fé é o firme fundamento nesta noite, meu irmão. Guarde a tua fé, louvado seja o nome do Senhor. Guarde a tua fé, irmão, porque a fé, ela é o fundamento principal. A fé é você acreditar, você ver aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem também o terceiro tesouro que Deus, ele entrega para nós. Esse terceiro tesouro, ele chama-se esperança. Aleluia. Mas você fala, meu Henrique, mas só esperança não é a mesma coisa? Eu te digo e vou te mostrar na Bíblia Sagrada que não é. Quando nós falamos de fé, a gente fala em acreditar. Quem tem fé acredita. Quem tem fé, ele vence. Quem tem fé, ele vai além. Mas quem acredita e tem esperança é melhor, porque a esperança, ela fala de ter certeza. Quem tem esperança tem certeza daquilo que ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 7, verso 7, está escrito: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque, irmão, não basta você só acreditar, você tem que também ter certeza daquilo que você está fazendo. Não basta você só acreditar que Jesus cura, não basta você só acreditar que Jesus faz, não basta você só acreditar que Jesus batiza. Você tem que ter essa certeza, e essa certeza está relacionada à esperança. E este tesouro Deus, ele entrega aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui, louvado seja o nome do Senhor, fraco, cabisbaixo, achando que você não tem valor. Você tem sim. O Senhor te entregou tesouros e você é, aleluia, encarregado de cuidar desses tesouros. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21, a Bíblia diz que o moço por nome Zaim, ele começa a recordar toda aquela catástrofe que aconteceu em Jerusalém, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que aconteceu. Aí ele fala no verso 25 dizendo: disso me recordarei, aleluia, no meu coração, por isso eu tenho esperança. Todo o sofrimento que Zaim, ele viu na terra de Jerusalém, tudo aquilo, toda aquela destruição que Satanás fez ali naquele lugar, Zaim disse assim: disso eu vou me recordar, e por isso
eu tenho esperança. Aleluia. Porque quem tem esperança acredita. Quem tem esperança, irmão, aleluia, ele tem certeza, ele tem certeza que vai fazer, ele tem certeza que vai acontecer, aleluia. Mas eu encontrei uma palavra que animou ainda mais o meu coração, ainda no capítulo 3, aleluia, no livro de Lamentações, no verso de número 26, um homem por nome Ted, ele diz: bom é ter esperança e aguardar a salvação no Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão, a esperança é algo tão grande, é tão tremendo, que tem dois tipos de esperança. Capítulo 16 do livro de Atos, o verso de número 19, quando Paulo ele vê aquela mulher zombando, homem de Deus, com deboche, aquela mulher que era adivinha, dava lucro para os seus senhores. A Bíblia diz que Paulo ia passando e aquela mulher debochava de Paulo. E debochava um dia, 2 dias. Aí Paulo se irou. Paulo ainda foi bom. Deixou ela para ver se ela parava, debochava, não parou. Porque o diabo é assim, mas fica batendo ali, ó, você vai cair. E Jesus diz: não vai, você vai vencer. O diabo vai cair, olha a visão de Deus aí, olha a visão de Deus, olha o profetão, olha o profetão que está correndo na igreja aí, meu irmão, cuidado, aleluia, porque pode ser que esse profetão seja igual a Paulo, a Bíblia diz que Paulo estendeu a mão sobre aquela mulher e falou: olha, Espírito, sai da vida dela agora, em nome de Jesus. Aquele Espírito saiu dela, e a Bíblia diz que os homens, os donos daquela mulher, quando ficou sabendo que tinha saído aquele espírito da vida dela de adivinhação, a Bíblia diz que a esperança deles acabou ali. A esperança deles acabou ali. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque tem dois tipos de esperança. A gente tem que vigiar. Quando Deus promete um filho para Abraão na sua velhice, capítulo 4 da carta aos Romanos, a Bíblia diz que Abraão só conseguiu porque ele creu na esperança contra a esperança. Olha que negócio tremendo. É um trocadilho. Abraão creu na esperança que é Jesus Cristo, que é Deus, contra a esperança natural humana. Porque a certeza humana não ia levar Abraão a lugar nenhum, porque ele já estava com 90. A esposa dele também já estava com 90, já não tinha condições de produzir mais. Mas Abraão creu na esperança, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, que a esperança ela não traz confusão. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia também diz aí no capítulo 5 de Romanos, aleluia, está escrito lá que a tribulação traz a paciência gera experiência, a experiência nos traz a esperança. Talvez você entrou aqui nesta noite, meu irmão, ainda está na tribulação, calma, porque é Deus te provando, porque você precisa ter experiência, aleluia, para que você venha ter esperança, porque a esperança nos faz ver aquilo que não existe. A esperança é algo mais precioso, aleluia, que Deus pode nos entregar. Capítulo de número 6 do livro de Hebreus, capítulo de número 6, versos 18 e 19, a Bíblia diz ali que a esperança é a âncora do crente. Glória! Dai a para a sua. Onde o seu barco está ancorado nesta noite? Eita Deus! Onde o seu barco está ancorado, hein? Aleluia! Deus, Ele diz para mim e para você que a esperança é a âncora. Meu Deus do céu, nós devemos acreditar, nós devemos ser, irmão, nós devemos, aleluia, louvado seja Deus, zelar esse tesouro que Deus nos entregou. E para encerrar, não vou mais adiante. O quarto tesouro que nós devemos guardar para receber a nossa coroa, esse a gente recebe no ato, quando nós aceitamos a Jesus. Chama-se a salvação. Olha aí. A salvação é o quarto tesouro que Deus nos entrega. Nesse mesmo episódio, no
capítulo 16 de Atos, quando Paulo ele expulsa o demônio daquela moça, denunciaram a Paulo. Paulo foi preso. A Bíblia diz que Paulo ficou ali encerrado, apanhou, foi açoitado, foi moído e foi lançado na prisão. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, ele e um companheiro por nome Silas começaram a orar. E além de orar, começou a adorar. Porque aleluia! Você ora, a oração você pode fazer uma oração intercessória, né? Você pode fazer uma oração de gratidão. Mas quando você começar a adorar o nome do Senhor, aí o negócio é diferente. Quando começa a se prostrar, rasgar o seu coração na presença de Deus, aí é diferente. A Bíblia diz que eles começaram não só a orar, mas a adorar o nome do Senhor. Começaram a adorar. Igual a gente está aqui nessa noite, começaram a adorar. E vai adorando, e vai adorando, e vai adorando, e vai adorando. De repente começou com um tremor, e vai adorando, mas não parou de adorar. Ou começou a tremer e adorando, e continuou adorando, irmão, porque é assim. Se a gente parar, o milagre não acontece por inteiro. Então tem que continuar adorando, e vai adorando, e vai adorando, e vai adorando, e vai adorando. É justo, é fiel, verdadeiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Pai da eternidade, meu Deus, vai adorando, vai adorando. Quando começa a adorar, a Bíblia diz que as alicerces daquele cárcere começou a tremer, começa a tremer, e começa a se abrir aos cárceres. O carcereiro fica assustado, fica todo atônito. Meu Deus, vão me prender, vão me matar amanhã, vão dizer que eu sou desses presos, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmão, para fazer um milagre, Deus é tão tremendo, mas tão tremendo que só o cárcere tremeu. Nem o rei acordou com barulho. Oh, meu Deus do céu, é só Deus, irmão. É só Deus, irmão, para dar vitória para o seu povo. Você pode levantar a mão e adorar esse Deus que balança o alicerce. Rodei, camandara, súbia, fácia. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas já estavam todo machucado, que ia embora, o homem se apavorou. Disse: eu vou me matar, eu vou enfiar a espada no meu peito e vou me matar, porque amanhã vão dizer que eu sou Deus carcereiro. Quem sou eu? Paulo disse: calma, meu amigo, calma, fique tranquilo. Aí ele falou: para esses homens estar com essa calma toda, o que necessário faz para que eu me salve? Para que eu fique igual a você? Porque quem é salvo, irmão, mesmo açoitado, mesmo todo ferido, todo machucado, preso, ele adora. Ele adora. E por isso Deus dá vitória. Porque não importa a situação que ele esteja, ele está adorando. Adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo, bendizendo, engrandecendo o nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, coisa maravilhosa é a adoração. Oh, coisa tremenda, coisa linda, coisa gostosa é adorar a Deus. Porque Deus, irmão, ele não resiste a adoração do crente fiel e justo. O carcereiro, o que eu faço? Crê no Senhor. Paulo diz: vem cá, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você crê no Senhor Jesus nesta noite? Você crê que Deus ele pode ir lá na sua casa e salvar? Você vai ter que crer de verdade. E mais, Senhor, tem que crer. Tem que mandar a sua ideia. Tem que crer de verdade. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, fala de um homem de pequena estatura, pequeno, mas era um homem publicano, um homem rico. Era um homem que tinha condições boas financeiras, que tinha servos, criados, para lhe atender a hora que ele queria, fazer o que ele queria. Mas esse homem agora ele se encontra num vazio tão grande na alma, que o dinheiro dele não podia mais completar. Suas riquezas, sua fazenda, sua família não completavam mais esse vazio. A Bíblia diz que ele ouve falar de Jesus Cristo. O nome desse homem era Zaqueu. A Bíblia diz que ele chegou para ver Jesus e não conseguiu. Zaqueu só queria ver. Ele não foi lá buscar nada.
queria ver. Eu queria ver que homem é esse, que não é rico, que não tem bens, não tem uma carruagem como a minha, não tem um cavalo como o meu e anda feliz, anda curando. E eu aqui, gente me servindo, bajulando o dia inteiro, a conta cheia, estourando, e não sou feliz. Eu quero ver quem é esse homem. A Bíblia diz que Zaqueu chegou num lugar e não conseguia ver, porque a multidão era grande. Mas ele viu uma figueira brava. Figueira brava. Eu fui buscar a história dessa figueira brava. Era uma figueira, irmão, que ela era tão ruim de subir. Olha, tinha de ou jogar uma corda, ou tinha que arrumar uma escada, porque a figueira era brava, era difícil. Mas quem necessita, quem precisa, quem quer, quem vê, aleluia, quem está se afundando, quem consegue enxergar isso, irmão, não vê, aleluia, dificuldade, não existe barreira. Zaqueu, a Bíblia diz que a figueira era brava e Zaqueu era pequeno, era tudo ao contrário. A figueira brava e Zaqueu pequeno, mas ele não se intimidou com isso, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele subiu naquela figueira para ver. Deus. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Ele subiu na figueira para ver. Ele dá uma palavra. Jesus Cristo se aproxima da figueira. Porque Jesus ele sente quando tem o coração quebrantado. De verdade ele sente. Quando tem um adorador, o coração aberto, ele sente, porque é diferente. O glória é diferente, não é glória forçada. Agora aí, irmão, é aquela oração que vem de dentro da alma, que sai das entranhas, que passa o céu, a atmosfera, a estratosfera, ultrapassa as nuvens, vai lá em cima, junto às estrelas, chega de Deus. Jesus diz aqui, eu desce depressa. O negócio é rápido aqui nesta noite. Só tenho 5 minutos. Eis que cedo veio, disse Jesus. Guarda o que tem. Você ouviu? Guarda o que tem. Para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tem. Guarde o seu caráter. Guarde a sua fé. Aleluia! Guarde a esperança. E guarde esse bem tão precioso que Zaqueu recebeu, a salvação. E veja como Jesus falou para Zaqueu: hoje me convém pousar na sua casa. Eu achei tremendo que Zaqueu, quando desceu da figueira, ele desceu e ele já entregou tudo. Falou: Senhor, se eu defraudar alguém, vou restituir quadruplicadamente. Quem quiser que eu estava dizendo, Senhor, o meu dinheiro já não traz alegria. Eu nem quero tudo ele. Eu nem preciso dele. Só de eu estar perto do Senhor, eu sinto que já é demais. Eu sinto que esse dinheiro nunca me deu. O que o poder nunca me deu. Só de estar perto do Senhor Jesus, para mim já está bom. Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Quando chegou lá, disse: a salvação chegou na sua casa. Guarde o que tem, guarde os tesouros, para que ninguém tome a sua coroa. Porque, irmão, nesta noite, se entrou alguém aqui neste santuário, aleluia, que ainda não tem nenhum desses tesouros, eu tenho uma notícia boa para você. O dono dos tesouros está aqui. Jesus, nessa noite, ele quer te entregar, aleluia, esses tesouros que foi falado aqui. Jesus, ele quer que você saia daqui diferente. Jesus quer te mudar, ele te trouxe aqui para te mudar. Ele te chamou aqui nesta noite para você ouvir essa palavra e sair daqui diferente. Eu quero que você venha até aqui. Você que ainda não é evangélico, não fique com vergonha, não venha até aqui à frente. Você que ainda não tem Jesus
comprometendo a sua coroa. Porque está escrito: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus Cristo, Ele quer te devolver esse tesouro também nesta noite. Você quer estar afastado dos caminhos do Senhor. Você que vivia bem, mas se distraiu e saiu, aleluia, debaixo da proteção do Deus. Um Deus tão bom, tão misericordioso, que perdoa. Ele sabe. Ele quer fazer algo diferente. Deus, Ele pode ir lá. Vai logo. Irmã Eliane, vem cá, vem adorar o nome do Senhor aqui também. Mais um ovo. Você precisa sentir a mão de Deus na sua vida. Este é o momento. Jesus te ama. Ele te entrega essa responsabilidade na sua vida. Cabe a você guardar ela, para que você venha receber a coroa no céu. Só que ainda tem o melhor. Capítulo 3, o verso 12 a seguir, diz: ao que vencer. Eu lhe farei honrar o Senhor, e escreverei o nome de Deus. Alabandorei, barraçou, decomandai, sai de. Que o mandai ao que vencer. Vai amor. Nem Senhor, nunca vai ter o nome escrito. Deus, Ele vai enrolar na tua casa agora. Deus, Ele é poderoso para ir lá.
Recorde